Obrigado, boa noite. Eu me chamo Eduardo Levrão da Cunha, sou advogado há 33 anos, tenho 55 anos de idade. Acredito muito na posição do advogado frente à sociedade civil, na importância que nós temos na manutenção do Estado democrático de direito. E esse discurso tem sido debatido ao longo de todos os nossos encontros. Mas aqui, hoje, em especial, eu acho que a gente tem que pensar e discutir a função do advogado público. Nós exercemos advocacia privada, o advogado público tem por cliente o Estado, e hoje a grande discussão que se tem, por meio de algumas ADINs que foram propostas e que correm no Supremo, acho que da relatoria do ministro Marco Aurélio, uma delas, são 9, são 20 já, a Procuradoria questiona a constitucionalidade dos honorários percebidos pela advocacia pública. A matéria está submetida à apreciação do Supremo, mas a mim parece, em princípio, que os argumentos utilizados são frágeis, até porque, acima disso tudo, nós temos o Estatuto da Advocacia. E isso vem muito a calhar, e não é só a advocacia pública que sofre esses ataques, a advocacia como um todo sofre esses ataques. E por que nós sofremos ataque? Vocês, porque representam o Estado, vocês não têm um cliente muito delicado, muito melindroso, vocês exercem uma função, um munus público, duplamente. Vocês exercem a advocacia e vocês exercem a advocacia pública. Como é que a gente ataca o profissional advogado? Tirando-lhe o crédito, não lhe remunerando de forma adequada. Os argumentos da procuradora Raquel Dodge, acho que são muito rasos, mas elas têm por escopo atacar a advocacia e atacar a nossa independência. Não se pode questionar o resultado que a advocacia pública traz para o Estado brasileiro, e é no Estatuto da Advocacia que está prevista a remuneração, e isso é discussão nos tribunais. Acho que o TRF 5 já se manifestou favorável, há uma decisão divergente por maioria, ou seja, a discussão ainda é grande e comporta várias divagações a respeito do tema, mas me preocupa muito que nós soframos ataques no que diz respeito à percepção de honorários. O artigo 85, é o parágrafo 19, salvo engano, que é o que dá ensejo a esse tipo de questionamento, a Lei 13.327, se eu não estiver errado, mas eu posso ter errado, eu lembro que é 13 alguma coisa. Mas o artigo 85 é o que tem mais hipóteses legais, artigos, parágrafos, incisos, e prevê todas as possibilidades de remuneração no que diz respeito à verba honorária. E, ainda assim, nós não conseguimos. Antigamente, doutor Marcelino, a gente tinha aquela preocupação no artigo 20, agora eu falo da advocacia privada, e o artigo 20 falava que os honorários eram fixados de 10% a 20%. E não tem nenhum de nós aqui que tenha percebido 20%. Sempre são fixados em 10%. Ou seja, a letra da lei não se fazia valer de forma nenhuma. E o artigo 85 veio, a nosso entender, para resolver e suplantar qualquer tipo de dúvida. E aí a segunda sessão do STJ, doutor Marcelino, veio e disse não, a interpretação tem que ser literal do parágrafo 2º do artigo 85. E não é isso que a gente tem, porque os tribunais entendem que a percepção de honorários, em especial naquelas causas de elevado valor, elas devem ser fixados na forma do parágrafo 8º e não do parágrafo 2º. É a forma de se atacar a advocacia. A advocacia é atacada constantemente. E vocês, advogados públicos, exercem um munus público, e a gente tem que perceber que isso é uma carreira de Estado. Né? Vocês não representam um governo, vocês representam o Estado brasileiro, e a gente precisa preservar a independência da advocacia pública, a gente precisa preservar a independência da advocacia pública, principalmente com remuneração digna. Então, os argumentos da Procuradoria, a meu sentir, de que a percepção de verba honorária seria inconstitucional, eu vejo fragilidade e acho que isso merece ser melhor discutido pela advocacia como um todo. Ataca-se a advocacia, doutor Marcelino, quando se fala no fim da necessidade de inscrição nos quadros da ordem. Ataca-se a advocacia quando se fala da desnecessidade de exame de ordem. Ou seja, eu tenho dito isso, meus colegas já estão chateados comigo, né? É repetição do mesmo tema. O meu querido colega Rogério tem tentado variar e traz para a gente sempre um argumento novo e diferente, e nos enriquece com isso. Eu não tenho conseguido, mas, na verdade, essa preocupação a gente tem. Preocupação que não diz respeito só à percepção de verba honorária. Quanto tempo eu tenho, doutor Marcelino? Então, eu vou encerrar no que diz respeito à prerrogativa.
A gente já veio, eu já estive aqui uma vez, o senhor já foi nosso conselheiro, e eu já estive aqui com o senhor em pelo menos 2 oportunidades, e fui muito bem acolhido. Eu acho que a gente precisa ser acolhido. A advocacia pública precisa estabelecer uma cabeça de ponte e permitir que o Poder Judiciário receba uma dose de cidadania. E quem permite isso é a advocacia. Então, o acolhimento é necessário, a gente precisa se sentir bem, doutor Marcelino. Então, o gabinete daquele que for representar o quinto tem que permitir que o advogado se sinta bem recebido, que ele possa ser acolhido de forma tranquila, serena, e que seu reclamo seja, de fato, ouvido. Eu acredito muito nisso, e é por isso que eu sou candidato, pela 5ª vez. E me julgo maduro o suficiente para postular a vaga e assento no TJDFT. E é por isso que eu venho aqui e pedir o voto de todos os colegas, e do senhor também, porque eu sei que o senhor tem acompanhado, e quero contar com o voto de todos os colegas que possam me sufragar na 5ª e na 6ª-feira. Muito obrigado.